açúcar. Aqui são suplementações volumosas, tá? Posso usar forrageiros de inverno, irrigação de pastagem. Posso vender animais nessa época do ano. Muitas vezes, quando gado de corte, quando eu trabalho com estação de monta, eu faço ajuste, né, da minha demanda de forragem com a minha oferta de forragem, vendendo alguns animais, fazendo estação de desmame, vendendo vacas vazias, tá? Então, isso aqui também pode fazer. Posso arrendar áreas de terceiros, posso fazer uma técnica que hoje está crescendo muito, que é o sequestro de animais. Então, principalmente gado de corte, eu pego esses animais e faço uma suplementação volumosa pesada, digamos assim, para eles. Tem os passos de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, tá? Que hoje são uma estratégia que vem crescendo bastante. E tem uma técnica que eu vou trabalhar mais ela hoje, né, que o foco aqui é pastagem, que é o diferimento. Como que são os pastos diferidos, tá? Que é uma estratégia que a gente faz para alimentar bem o nosso gado nessa época. Nós vamos conhecer esse passo, esse é o objetivo aqui, tá? Só um parêntese, tá? Quando eu trabalho com integração lavoura-pecuária, certo? Que eu colho a cultura ficando ali meu pasto formado, tá? Esse pasto, como a gente nota aqui, tá? Ele tem uma boa produção, tá? De forragem e tem um valor nutritivo bom. Então, esses pastos vindos de áreas integradas, eles se assemelham bastante a pastos do período das águas. Então, a gente não vai abordá-los aqui, tá? Raquel, tá sincronizado aí os slides com a fala? Tá sim, professor. Pode continuar. Não, tá. A minha preocupação é ter um delay aí, mas sem problemas. Pessoal, e como que esse passa na seca? Então, normalmente, para alimentar o gado, principalmente gado de corte ou gado de leite, algumas categorias animais, a gente usa o diferimento de pastagem. E tem outros nomes, pastejo diferido, pastejo protelado, vedação de pastejo ou produção de feno em pé, tá? O que é essa técnica? Essa técnica consiste em selecionar determinadas áreas da produtividade e excluí-las do pastejo, geralmente no final do verão ou lá no outono, garantindo acúmulo de forragem para ser pastejada durante a época seca do ano, que teoricamente, né, teria um déficit de alimento. Mas com isso, com essa técnica, eu consigo alimentar bem meus animais, porque eu vou reservar parte daquele crescimento do verão ou ali do finalzinho do outono para ser pastejado e alimentar os meus animais nessa época das águas, nessa época da seca, desculpem, que nós estamos até inclusive nela. Então, normalmente, esses pastos dessa época, né, eles são associados a uma grande quantidade de forragem, porém de baixo valor nutritivo, de baixa qualidade. É o que a gente chama de macega. Tá? Então, o meu pasto está macegado. O meu pasto está passado com grande volume ali de massa, mas tem uma baixa qualidade. Mas eu posso melhorar a qualidade se eu entender como que o crescimento dessa planta nessa época, finalzinho lá de outono, e como utilizá-lo de forma adequada agora. Tá? Então, isso aqui são cenas características ou cenários característicos de pastagens nessa época do ano. Então, pastagens secas, com florescimento, tá? Aqui, pouco material verde, aqui uma pastagem também com florescimento. Isso é muito comum nessa época, tá? Mas a gente pode trabalhar bem. E como que eu faço essa característica desse pasto melhorar ou piorar, tá? Com o período de ferimento. Então, quanto tempo meu pasto fica fechado sem os animais, né? Qual que é a época de diferimento? Qual que é o período de pastejo? Tá? Quanto tempo que esses animais ficarão naquele pasto diferido? Então, diferir por um determinado tempo, né, o pasto acumulou, coloquei os animais. Quanto tempo eles vão ficar ali? Tá? Associado a esse período de pastejo, nós temos escalonamento do diferimento, tá? Adubação nitrogenada pode nos auxiliar aí também, tá? Escolha da espécie forrageira extremamente importante e a altura do pasto no início do diferimento.
Então, hoje, o que a gente sabe, a gente deve diminuir, fazer um pastejo pesado, né, com uma categoria, muitas vezes, pouco exigente, para a gente não comprometer o desempenho deles, o ganho de peso, a produção de leite, tá? Reduzir a altura desse pasto, remover material morto, remover perfis reprodutivos, para a rebrota vir vigorosa e vigorosa e com muita proporção de folhas. É isso que a gente quer. Então, a gente que trabalha com manejo de pastagem, a gente sempre tenta equilibrar as duas demandas concorrentes, que é a demanda da planta por folha para fazer fotossíntese e a demanda do animal por folha para maior produção animal. Tá? Então, a gente tem que equilibrar isso e dá para fazer isso. Certo? Só algumas observações. Então, nosso pasto diferido é ruim, a gente consegue... É um material de baixo valor nutritivo, o ganho de peso ou a produção dos animais não é boa, tá? Sim, nós vamos ver que é possível produzir bem com esse pasto diferido. E, pessoal, uma coisa que a gente tem que ter é planejamento. Nós, brasileiros, de modo geral, somos muito pouco... nós planejamos muito pouco, seja o nosso sistema de produção, seja o nosso manejo, seja um planejamento alimentar, né, seja um planejamento forrageiro, seja o planejamento financeiro dentro da nossa casa, nós somos muito ruins. Tá? Então, o que a gente sabe, né, é que a seca ocorre todos os anos. E provavelmente vocês já escutaram os produtores rurais falando, problema da produção é a seca que compromete o desempenho dos animais, meus animais entram tardiamente na reprodução, ou são abatidos tardiamente por causa da seca. Isso não serve de desculpa para nós, porque a seca está aí todos os anos. Tá? Eu tinha até um tio meu que falava muito isso, né? A gente não sabe a duração da seca, então a gente ou tem que trabalhar com uma margem de segurança boa na produção dos volumosos suplementares, ou no caso aqui do diferimento, com uma margem de segurança, né? Porque às vezes a gente faz um planejamento um pouco curto, né? A chuva não vem no início de outubro, não vem não vem no final de outubro, começa lá só em novembro. Então a gente tem que ter um bom planejamento. E, como a gente vai ver aqui ao longo das palestras, né, a gente tem alternativas, ferramentas, tecnologias para aumentar a quantidade e melhorar a qualidade do pasto no período seco do ano. Tá? E a gente tem que ter alimento suficiente para evitar o que a gente chama de boi sanfona. Tá? O que é o boi sanfona? Aquele que engorda nas águas e emagrece na seca. Engorda nas águas e emagrece na seca. Tá? Esse tipo de sistema de produção, ele não é compatível com a pecuária de ciclo curto que nós queremos, que o consumidor quer, uma carne de qualidade, né, e com sustentabilidade, né, sustentabilidade tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista financeiro também, tá? Então, esse pasto na época seca, que às vezes tem baixo valor nutritivo, eu preciso fazer alguma correção nele. Tá? O que é essa correção? É a suplementação. Pessoal, a suplementação no período das águas, ela é estratégica, dependendo do meu plano nutricional, dependendo do nível tecnológico que eu estou adotando no meu sistema, dependendo relação de troca, né? O preço da arroba tá bom e o preço do suplemento está baixo, o preço do leite está alto e o preço do suplemento está baixo, a gente pode estudar. Agora, na época seca, a suplementação ela é, digamos, obrigatória para eu ter um desempenho dos animais satisfatório. Tá? Então, com a utilização de suplementação, eu consigo pegar um bezerrinho aqui, feinho, tá? E transformar num boizão lá, né, de 18, 19 arrobas em pouco tempo. Tá? Então, eu consigo fazer isso, com um pasto diferido na época da seca, certo? Aí, qual que é o nível de suplementação? Qual produto eu vou usar? Tá? Quanto que eu vou suplementar? 1 grama por quilo, 3 gramas por quilo, 5 gramas, aí vai depender também do nível tecnológico que eu quero, poder de investimento do produtor, do nosso cliente, tá? Com que isso eu não vou abordar hoje, tá? Isso depende
do plano nutricional, do desempenho esperado, do que a gente quer do nosso sistema de produção, tá? Mas, de modo geral, quanto mais eu suplemento, né, maior é o ganho de peso dos meus animais. Então, aqui, esse gráfico mostra o ganho de peso por animal por dia em função do nível de concentrado, né? Sem suplementação, 1, 2, 3 quilos. Então, aumenta. Então, aumenta o ganho de peso individual, ganha produtividade por área e a gente aumenta o ganho de peso individual, aumenta o ganho de peso por área e aumenta a nossa taxa de lotação, tá? Mas isso aqui não é o foco, o nosso foco aqui é o quê? É o pasto, tá? Como que eu vou trabalhar bem o pasto para eu conseguir, tá, fazer uma pecuária de ciclo mais curto aí. Então, a suplementação ela vem atender a exigência dos animais, complementando o valor nutritivo do pasto, tá? Ou da forragem ali disponível na minha pastagem. Então, quanto maior o meu ganho de peso, né, quanto menor a idade de abate, idade de reprodução que eu quero, ao início da reprodução, a idade ao primeiro parto, tá? Maior a exigência desse meu animal. Então, eu vou ter que complementar ou suplementar mais os nutrientes que não estão ali na pastagem. Okay? Então, com isso, pessoal, eu queria falar que os objetivos são discorrer sobre as características do pasto na época seca do ano, discutindo algumas estratégias e ações para a produção animal satisfatória. Né? Muitas vezes, os sistemas de produção adotados hoje, sem tecnologia, sem um pouco de investimento, elas não são compatíveis para dar renda para o produtor rural. Então, o que a gente vê muito hoje áreas de pastagem sendo ocupada por culturas, seja cana, soja, milho. Por quê? Porque, às vezes, é mais rentável o produtor arrendar essa terra para essas culturas do que ficar produzindo. Do jeito que ele vem produzindo, sem tecnologia, sem informação. Então, a gente tem que dar um input aí de informações para os nossos clientes, que são os produtores rurais, para a gente produzir ou fazer uma pecuária compatível ou com a mesma rentabilidade do que as culturas agrícolas aí, tá? Então, que só alguns conceitos importantes, né? Às vezes tem alguém aí mais do início do curso e às vezes ainda não chegou nessa disciplina, a gente tem o que a gente chama de massa de forragem. Massa de forragem é uma medida pontual da quantidade de forragem que tem na minha área. Então, esse aqui é o método mais tradicional, o método do quadrado ou da moldura. A gente, né, tira algumas amostragens, corta rente ao solo e determina quantos quilos por hectare de matéria seca, né, que é importante aqui para nós, tem na área. Tá? Então, existe alguns níveis críticos aí de massa de forragem, alguns autores colocam como 1.500, outros 2.000 quilos por hectare. Para minha pastagem está em boas condições aí. O acúmulo de forragem é o crescimento da minha planta forrageira, é a diferença entre duas massas de forragem cortadas ou calculadas em períodos subsequentes. Então, eu vou lá hoje na minha pastagem, corto, tem 2.000 quilos por hectare. Daqui 30 dias, né, eu vou lá e corto e tem 5.000. Então, qual foi o acúmulo, o crescimento? 3.000. Tá? E quando eu pego esse acúmulo e divido pelo número de dias aí, tá? Então, digamos, foi 3.000 em 30 dias, né? Vai dar aí 100 quilos por hectare por dia. Isso é a taxa de acúmulo. Muitas vezes a gente gosta de expressar esse crescimento da planta em taxa de acúmulo, porque é quilos por dia de matéria seca, tá? Que corresponde à mesma unidade de consumo dos animais, quilos por dia de matéria seca, tá? Outra coisa, então dá para eu até calcular a minha taxa de lotação, o número de animais na minha área fazendo isso. Outra que nós vamos discutir aqui é composição morfológica, tá? Daquela massa de forragem, quanto que eu tenho de folha, quanto que eu tenho de material morto e quanto que eu tenho de colmo. E para pastos da época seca, o ideal mesmo é dividir em folha verde, tá? Folha morta, colmo verde e colmo morto, tá? Estrutura do pasto é a forma com que o animal recebe aquela pastagem ou aquela pastagem apresentada para o animal. O que determina a estrutura do pasto? A altura do meu pasto, relação lâmina-colmo,
ângulo foliar, densidade, altura, tudo isso compõe a estrutura do pasto, nós vamos ver um pouquinho. Então, aí, pessoal, nós começamos a conhecer o pasto na época seca do ano. Tá? E só para lembrar, e às vezes dar relembrar alguns e até mostrar o conceito, pessoal, a célula vegetal, ela tem um negócio que é muito importante para nós que trabalhamos com pastagem e para os ruminantes de modo geral, que é a tal da parede celular, né? Então, a gente tem aí uma camada de celulose, uma lignina e hemicelulose. Isso aí é o famoso FDN, tá? Que muitas vezes, nesse passo de seca, ele é alto por causa da grande proporção de material morto que nós temos, tá? Mas a gente pode controlar isso aí, ok? E muitas vezes o conteúdo celular do pasto na época seca, né, o conteúdo celular lá em termos de carboidratos, tem açúcares simples, amidos, glicosídeos, né? Ele está muito baixo esse conteúdo celular, que a planta já metabolizou, já usou esses carboidratos mais solúveis, esses açúcares simples, né? Porque muitas vezes já emitiram inflorescência, já estão em fase de senescência e morte. Então, muitas vezes a gente vai trabalhar com pastos com alto teor de FDN, parede celular. E aqui, pessoal, só para a gente já ir conhecendo esse pasto da seca, né? Isso aqui é um efeito da época do ano, então um pasto de chuvas e um pasto de seca, aqui de duas espécies forrageiras. Então, na época da chuva, de modo geral, a gente consegue mais massa de forragem, o material morto é menor, tá? O que ele chamou aqui de relação folha e relação não foliar, que aqui ele junta, né, caule, os autores juntam caule e material morto. Na época das águas é maior, então tem maior quantidade de folhas, tá? FDN aqui, na verdade, foi diferença estatística aqui só de 5%, menor na estação das águas, e a lignina menor na estação das águas. Então, aqui a gente já começou a ver que esse pasto, né, da estação seca, ele tem já algumas características de menor valor nutritivo. Okay? Só um adendo aqui, pessoal, isso aqui são dados lá do Sequebal, que é a tabela brasileira de composição química dos alimentos, né? Isso aqui eu trouxe aqui tá pequenininho aqui, mas um capim de Tanzânia de águas e um capim de Tanzânia de seca, então a gente consegue ver essas diferenças lá no Sequebal. Eu recomendo todo mundo acessar e ter isso aí, é um livro de cabeceira nosso, tá? E, pessoal, trabalhar com pasto é muito mais difícil do que trabalhar com volumosos conservados, tipo selagem ou feno. Por quê? Primeira coisa, a variação no valor nutritivo é muito alta, dentro de estações que nós já vimos e também entre anos. Tá? Isso marca muito a produção animal a pasto, certo? E dificulta a elaboração, um ajuste mais fino de dietas para animais a pasto, do que em animais em confinamento. E nas águas, pessoal, existe um efeito ou uma variação no valor nutritivo mais rápido. Chove mais, para de chover, né? O pasto reflete isso aí rapidamente, crescendo mais, crescendo menos, com mais compostos nitrogenados, menos. E na época seca, apesar que a gente vai ver que existe uma mudança no do valor nutricional, né, desse pasto, a gente é uma mudança mais cadenciada. Então, aqui, pessoal, ó, estação das chuvas, estação seca, né, a gente vê que tem diferença aqui na proporção de folhas, né, entre anos e entre estações. O mesmo ocorre com a proteína bruta, tanto na período das águas como no período seco, então tem diferenças entre anos e entre épocas do ano, né? Acompanhando aí a proteína bruta, a digestibilidade em vida da matéria seca também tem essa flutuação, e, consequentemente, né, o ganho médio dos animais, ou a resposta animal a essas variações,
no valor nutritivo, né, esses animais variam também o seu ganho de peso aqui, né, ou o seu desempenho, expressado aqui pelo ganho médio diário. Tá? Então, de modo geral, né, a época das águas é mais favorável para o ganho de peso dos animais do que a época seca do ano. Tá? Mas aqui eu posso ter um ganho de peso muito bom na época da seca. Tá? Esqueci de passar aqui. E outra coisa, pessoal, efeito do ano, tá? Na produção de forragens. Isso aqui é um experimento de pastejo diferido, conduzido na Universidade Federal de Viçosa, né, em 2 anos. O ano 1, né, o pasto foi diferido, ou seja, ele ficou fechado sem a presença dos animais por 103 dias, 118 dias, 153 dias e 170 dias, tá? Isso aqui, essa linha pontilhada é o ano 1, tá? E aqui o ano 2. Então, esquecendo aqui que o ano 2 nós adicionamos, né, 75 dias de diferimento, olha para vocês verem, pastos diferidos pelo mesmo período de tempo, com produção de massa ou com uma massa de forragem muito diferente. Isso aqui, essa massa de forragem aqui de 16, 14 toneladas por hectare é bastante raro e nem é desejável, nós vamos ver para frente aí. Então, muitas vezes, em função do ano, se está chovendo mais ou está chovendo menos, eu tenho que aumentar ou diminuir o meu período de ferimento, tá? Em função, muitas vezes, das condições climáticas. Então, esse ano aqui, que foi o ano 2004, lá em Viçosa, choveu bem em maio, esses pastos foram diferidos em janeiro, fevereiro, março e abril, sendo utilizados no dia 1º de julho, tá? Então, nesse ano de 2004, em Viçosa, choveu bem em maio, choveu em junho, tá? Então, o desempenho, a produção de forragem foi bem acentuado. Ok? Mas depois que eu coloquei os meus animais na minha pastagem, o que acontece? Praticamente não existe crescimento, o crescimento da minha planta forrageira é muito baixo. Então, o que acontece? O animal vai exercendo um pastejo seletivo, né? Primeiramente comendo aqueles brotinhos de folhas verdes que tem, depois folhas maduras, folhas secas, deixando para trás como. Então, existe uma queda na quantidade de forragem ao longo do período de pastejo, bem como queda no valor nutritivo, digestibilidade aqui, né, passando de perto de 60% para 40%, e o teor de proteína bruta. Então, no finalzinho aqui, ó, tá chegando perto de 5%, que é baixo, abaixo daqueles 7% de proteína bruta na matéria seca que os ruminantes precisam para, né, mínimo lá da sobrevivência ou funcionamento do rumen. Tá? Então, por quê? Existe uma diferença grande, pessoal, na digestibilidade, no valor nutritivo das partes da planta. Tá? Então, aqui, ó, folha nova, né? A gente tem 70% de digestibilidade, folhas maduras de 60% a 70%, tá? Folhas senescentes de 55% a 60%, e como, tá? Menos do que 55% de digestibilidade. Tá? Fora que essas folhas novas, nessas folhas novas, a célula nova, a parede celular é fininha. Tá? Então, é fácil das bactérias penetrarem aqui, terem acesso, né, ao conteúdo celular e degradar essa parede celular que é fina, pouco lignificada. Nesses materiais mais velhos, né, a gente tem muita lignina com agente cimentante aí que inibe a digestibilidade dessa parede celular. Então, fica mais difícil das bactérias acessarem o conteúdo celular. Tá? Então, pessoal, por isso que a gente separa a composição morfológica dos pastos diferidos em folha viva, folha morta, como vivo e como morto. Porque no pasto de seca, no pasto de ferido, é preferível ter folha morta do que como. Tá? Então, muitas vezes a gente acha que não, mas a folha morta, né, ela contribui mais com o desempenho dos animais do que como vivo. Tá? Se a gente não atentar a isso, o que acontece com o ganho de peso dos animais ao longo do tempo que eles vão ficando naquela pastagem diferida?
Então, aqui, os 30 primeiros dias de pastejo, de 30 a 60, de 60 a 90, e com mais de 150 dias naquela pastagem. O ganho de peso diário vai diminuindo. Então, aqui tem bastante folha, às vezes tem massa de forragem suficiente com um ganho de peso considerável. Se a gente não atentar a isso aqui, o ganho de peso aqui fica bastante ruim, muito baixo. Então, aqui só para a gente representar isso, né, isso aqui é um experimento também conduzido na Universidade Federal de Viçosa. Nós mantivemos o fornecimento de suplemento de 600 gramas por dia, mesmo com o mesmo fornecimento, o ganho de peso dos animais foi caindo, em função da queda do valor nutritivo da planta forrageira. Tá? E o que acontece? Tá? Como eu falei, aqui um passo do início do diferimento, tem bastante folha, né? Tem bastante folha novinha, folha verde, tá? Uma folha morta e como quase não aparece. À medida que os animais vão pastejando e ficando naquela área, e o pasto não vai rebrotando, porque nessa época as condições climáticas limitam isso, né? O como vai se acentuando, tá? Material morto vai aumentando a proporção, e às vezes a gente chega lá no final da seca com uma pouca massa de forragem, com uma estrutura ruim, um baixo valor nutritivo. O que é ideal a gente fazer? Fazer um pastejo diferido escalonado. Então, às vezes, eu em vez de diferir duas áreas no mesmo período, né, às vezes eu posso até subdividir a área. Então, o que acontece? O meu pasto diferido aqui, né, está no início, tá? Bastante folha, material morto baixo, como baixo. À medida que ele vai empobrecendo o valor nutritivo, né, chega num determinado ponto, eu troco esses animais de pastagem. Tá? Aí já vai estar lá no meio da seca, o valor nutritivo inicial aqui não é tão bom igual no caso anterior, mas a gente tem uma melhoria no valor nutritivo. Então, muitas vezes, né, o ganho de peso cai, mas ele se mantém em níveis mais aceitáveis com uma pecuária de ciclo curto. Tá? Eu só tenho que me atentar com o meu planejamento. Muitas vezes, se eu tiro, às vezes ainda tem uma massa de forragem relativamente boa, eu tiro os meus animais, né, mudo para outra pastagem, a gente tem que atentar, que a gente deve ter alimento suficiente lá nas minhas pastagens para alimentar o gado até o final do período seco do ano. Tá? Então, isso aqui que ocorre, pessoal, ó. Né? Isso aqui são pastos de capim braquiarinha e capim marandu ou braquiarão, né, diferidos. Tá? Aqui nós juntamos as duas espécies para a gente ver efeito de período. Então, aqui no primeiro período experimental, de 14/7 a 11/8, né, nós tivemos aí a altura do pasto 28, a altura se manteve. No início da estação chuvosa, né, início do primavera, veio o crescimento, a altura aumentou. Tá? A massa de forragem não acompanhou a altura, ela foi reduzindo à medida que eu passei o período, né, da seca, os animais pastejando. A massa de forragem vinda de folha, tá? Inicialmente 735 quilos por hectare, passou para 370, porque os animais foram comendo essas folhas, e depois que o início da rebrota, 570. Aumentou aqui porque a rebrotação aqui a planta prioriza folha. Tá? Então, com a queda da massa de forragem, a oferta de forragem, ou seja, quantos quilos de matéria seca que eu tenho para cada 100 quilos de peso vivo, foi reduzindo também. Mas aqui ainda é uma oferta de forragem bastante satisfatória. A gente estima, né, que o consumo de matéria seca dos animais ou dos bovinos é perto de 2% do peso vivo, é um número de referência. Né? Quando eu trabalho com uma oferta de forragem, né, eu devo ofertar pelo menos o dobro do consumo para que o meu animal não rape ou pasteje demais, rebaixe muito. Tá? Então, aqui está uma oferta de forragem ainda bastante boa. A lâmina de foliar, ela diminuiu, tá? A porcentagem de lâmina foliar na massa de forragem diminuiu, e depois, com a rebrotação, ela atingiu quase que os níveis parecidos com aqueles iniciais. Tá?
Como, né, foi reduzindo a proporção de colmos, principalmente aqui com o aumento das lâminas na massa de forragem. O material morto, ele aumentou, teve comportamento inverso, né, das outras características, ele aumentou com o período, e depois com a redução, né, ou com o aumento aqui dos outros componentes da planta, ele reduziu a proporção. A proteína bruta, né, teve em patamares aí relativamente baixos, de 7 passando para 6, e aqui no início da estação dos chuvosos aumentou de novo. Tá? A digestibilidade, ela teve o mesmo comportamento, ela começou a reduzir, depois aumentou, e, consequentemente, o ganho de peso dos animais acompanhar essa flutuação do valor nutritivo. Então, nesse período de tempo aqui, né, os animais ganharam 590 gramas por dia, que passou para 490, e no início do período chuvoso 725. Só, pessoal, que atentar que muitas vezes essa mudança brusca que ocorre no valor nutritivo da planta forrageira quando começa a chover, pode causar aquele problema de enxurrio, né, uma diarreia nos animais, que a gente tem que ter um certo cuidado aí, tá? Esses animais desse experimento eram da raça Caracu, eles iniciaram lá com peso inicial 200 quilos, tá? E foram suplementados com uma mistura múltipla de 0,25% do peso vivo, né? Ou 2,5 gramas por 100 quilos de peso vivo, tá? Esse aqui, pessoal, são fotos daquele experimento que eu mostrei a massa de forragem, né, nos 2 anos lá. Esse aqui do ano 2. Então, essas fotos são do professor Manuel Eduardo, da UFO de Uberlândia. Essa aqui são fotos, né, do pasto ferido por 73 dias. E esse aqui por 163 dias. Então, aqui a gente vê uma diferença muito grande na estrutura do pasto. Então, a estrutura do pasto, nesse caso aqui da nossa esquerda, 73 dias, uma estrutura melhor, mais folha verde, uma altura mais baixa, sem acamamento, mais verde, maior proporção de folhas. Tá? Aqui uma estrutura bastante ruim. Então, muitas plantas com inflorescência, né, acamamento muito grande, uma relação lâmina-folha baixa, grande participação de como e material morto na massa de forragem. Tá? Aí, a altura do pasto diferido aqui, tá? A altura do normal e a altura do perfil estendido. Tá? Então, aqui não teve muita alteração dessa altura. Ao contrário, né, dessa altura desse pasto. Esse aqui é o professor Manuel Rosalino. Né? Então, aqui, pessoal, a altura estava baixinha, quando ele estendeu esse perfil muito alto. Tá? Então, isso pode ter um prejuízo, aliás, tem um reflexo na produção de forragem e, consequentemente, na produção dos animais. Então, aqui tem até um índice de tombamento, né? Quando esse índice de tombamento é acima de 1,5, ou seja, a altura da planta estendida dividido pela altura da planta, a gente tem indícios de acamamento. Tá? Qual foi o reflexo no ganho de peso? Então, os pastos diferidos por menos tempo, devido àquela melhor qualidade, tá? O ganho de peso dos animais foi bem alto. Para uma época seca do ano, quase 700 gramas, bastante alto. Os outros períodos de ferimentos, né, a gente teve ganhos também bons, mas menores. A única questão, pessoal, desse pasto diferido por 73 dias é ter massa de forragem suficiente para alimentar os animais em todo o período seco do ano. Inclusive, esse experimento a gente ia conduzi-lo até meados de outubro, a gente teve que antecipar a finalização do experimento, porque os animais que estavam lá nesse espaço de ferido por menos tempo estavam começando a sentir que não tinha massa de forragem suficiente. Tá? Então, só tentar isso aí. Então, né, a gente utilizaria, nessas condições desse ano, nessa região, períodos de diferimento aqui intermediários. Tá? Pessoal,
uma coisa que nos ajuda muito na época seca do ano é fazer uma adubação nitrogenada estratégica no final do período chuvoso, tá? Isso por quê? Porque eu consigo flexibilizar meu manejo, flexibilizar meu sistema de produção. Então, que um experimento também lá de Viçosa, onde nós alteramos períodos de diferimento aqui em dias, então trabalhamos com 116 dias, 95 dias, 73 dias de diferimento, tá? E doses de nitrogênio, tá? 0, 40, 80, 120 quilos por hectare de nitrogênio. Então, digamos que, segundo o meu planejamento, é preciso eu ter 5.000 quilos por hectare na meu pasto diferido para eu ter uma alimentação satisfatória dos meus animais na seca e não faltar alimento e ainda produzir, ter um ganho de peso satisfatório, tá? Então, aqui, se eu diferir por muito tempo, eu não preciso adubar para ter esses 5 toneladas aqui, 5.000 quilos por hectare. No entanto, se eu diferir aqui por apenas 73 dias, né, eu tenho que fazer uma adubação nitrogenada. Então, muitas vezes a gente depara com essa situação, tá? O produtor ia comprar gado, não comprou, tá? Ia vender e não conseguiu vender, o preço resolveu segurar os animais, então muitas vezes ele ia vender, ia ter um período de ferimento longo, tá? Mas ele resolveu segurar os animais com a expectativa do preço do leite melhorar, expectativa da arroba do boi melhorar. Então aí, opa, peraí, consegui vender aqueles animais, desocupei a área, mas eu tenho menos tempo para diferir esse pasto. Então preciso lá dia 1º de julho, dia 15 de julho, não sei, tá? Desses 5.000. Então preciso fazer uma adubação nitrogenada, lá em abril, mais ou menos, tá? Final do período chuvoso, para dar um boom de crescimento nessa planta. Okay? Então, isso aqui flexibiliza. A gente consegue ter massas de forragem iguais ou bastante parecidas, tá? Em função dessa adubação nitrogenada, tá? Melhorando o crescimento da planta no finalzinho do período chuvoso e início do período seco, tá? Uma coisa que a gente tem que atentar, existe muitos trabalhos, né, na época das águas, é com comportamento ingestivo na época seca também. Tá? Então, a gente enxerga a pastagem, tá? A pastagem como bocados potenciais. Tá? Geralmente, os animais conseguem pastejar 1/3 da altura. Tá? Então, se eu tenho um pasto de 30 centímetros, essa primeira profundidade de bocado aqui, né, são 10 centímetros. Então, esse pasto ficou com 20. Essa segunda sequência de bocados aqui é 1/3 de 20. Então, é mais ou menos 7 centímetros. Tá? Então, isso tem um reflexo no desempenho dos animais bastante grande. Tá? E a gente entende o bocado como a unidade básica do pastejo. Ele é muito importante para a gente. Tá? O bocado, a gente enxerga ele como um cilindro, tá? E o diâmetro aqui do cilindro é dado pela circunferência da boca do animal, a gente não muda muito, mas a profundidade aqui, ó, que é a altura do cone aqui do cilindro, do cilindro, é dado muito pela altura do pasto, tá? Então, ele vai fazendo uma série de interações do volume do bocado, com a massa do bocado, taxa do bocado, para chegar lá no consumo de forragem e, consequentemente, seu desempenho, tá? Então, aqui, pessoal, vou tentar mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês, né, como que seria isso. Raquel, chegou no vídeo aí? Chegou, professor. Ah, tá. Então, pessoal, o áudio não ficou bom, tá? Vocês estão escutando? Está escutando, Raquel? Não dá para ouvir. Tá. Então, eu vou falando. Então, o que a gente vou mostrar para vocês é aquela sequência daquele primeira sequência de bocado, a segunda bocada e a terceira bocada, tá? Isso ocorre também na época seca.
Então, essa primeira sequência de bocada, o animal tem muita facilidade de aprender a forragem, como vocês verem aí. Tá? Então, o animal simulando um pastejo é muito fácil. Tá? Agora, o segundo extrato, vocês veem que eu tenho mais dificuldade de arrancar a forragem, porque tem como, folhas mortas. Tá? E essa terceira sequência, né? Lá embaixo, olha para vocês verem a tanto de energia, de força que eu tenho que colocar para arrancar. Tá? Então, o animal também tem... a gente tem que pensar no animal colhendo essa forragem. Tá? Então... E muitas vezes, pessoal, tá? Na época seca, isso que é um passo aqui no IFTM, Capim-Paiaguás, vocês podem ver que a bezerrinha está praticamente, né, pinçando a forragem ali. Então, um passo que está numa estrutura ruim, nós perdemos a estrutura desse passo, então tem muita coisa acamada, vocês veem que ela tem, né, praticamente pinçando, tem alguns movimentos ali de seleção e manipulação de forragem, mas ela praticamente fica pinçando forragem. Isso aqui também é um pasto diferido em abril, uma estrutura melhor. Você vê que essa bezerra, essa novilha, né, ela praticamente enche a boca na hora de pastejar. Então, um pasto também de seco, tá? Mas numa estrutura melhor. E, pessoal, dentro do comportamento ingestivo, a gente também tem um pastejo, dentro do comportamento ingestivo, a gente tem o pastejo seletivo. Então, isso aqui mostra tanto o teor de proteína bruta como a FDNI, né, naquela forragem disponível que a gente corta e manda para o laboratório, e em simulação de pastejo. Então, muitas vezes o animal, como eu falei, ele consegue selecionar aquelas partes mais nutritivas da planta forrageira e, consequentemente, melhora a valor nutritivo dessa pastagem que está ali. Então, o teor de proteína da forragem disponível era perto aí de 6%. No pastejo seletivo, perto aí começando com 10% e indo para 7%. Tá? E então, ou seja, o valor nutritivo da dieta que o animal está conseguindo selecionar é melhor do que o que está lá disponível no pasto, tanto em termos de proteína bruta, como de FDN. Né, então, isso aqui é FDN ruim, indigestível. Então, o disponível tem lá perto de 20 e poucos por cento, até 40%, e na simulação de pastejo a gente tem um teor de FDNI menor do que lá na forragem disponível. Então, mostrando a capacidade de selecionamento dos animais. Outra coisa que interfere muito nesse passo de seca é a espécie forrageira. A gente tem algumas características que são importantes para escolher uma forrageira para a gente fazer o diferimento e utilizar na época seca, como uma boa produção de forragem no outono, que é a época que a gente está diferindo. Então, aqui existem espécies como a Braquiária paiaguás, né, Braquiária brisantha cultivar paiaguás, próprios espécies do gênero sino crescem bem no outono. Tem que ter uma menor redução do valor nutritivo com o crescimento e com a chegada da estação seca do ano. Reduzido o florescimento durante esse pastejo, durante o período de ferimento. Menor altura, então as espécies de porte menor são melhores, tá? Colmo fino e alta relação folha-colmo. De modo geral, as braquiárias, qualquer uma delas, elas se destacam para a gente fazer diferimento e utilizar o pasto na época seca. Espécies como capim andropógon e as cespitosas como Tanzânia mombaça, zuri, capim elefante não são adequadas. Tá? Então aqui, pessoal, um trabalho mostrando a paiaguás e a piatã. A piatã também é uma espécie forrageira muito boa. A taxa de acúmulo de forragem das duas na época seca, tá, foi bem próxima, mas a paiaguás teve quase 3 vezes mais acúmulo de forragem do que a piatã na época seca, por causa daquele bom crescimento de outono. Tá? Consequentemente,
né, a taxa de lotação das duas espécies foi bem próxima, tá, na estação das águas, mas a Paiaguá se destacou aqui com 1,5 UA por hectare contra a Piatã, uma unidade animal. Tá? Ganho de peso diário na época das águas bem semelhante, tá? Mas na época seca, mais uma vez, a Paiaguá se destacando. A Piatã também é uma espécie, e o ganho de peso aqui bastante satisfatório, tá? Mas a Paiaguás é um lançamento aí da Embrapa, mais recente, que tem se destacado nessa época seca do ano, tá? Por quê? Tá? Praticamente aqui, ó, porcentagem de folhas na massa de forragem igual na época das águas, mas mais folha na época seca aqui na espécie Paiaguás, ou na cultivar Paiaguás. Consequentemente, a relação folha-colmo também maior na Paiaguás, o que deu um nível de proteína, né, um teor de proteína um pouco mais alto na Paiaguás, com melhor digestibilidade. Tá? Então, a gente teve mais acúmulo de forragem na Paiaguás na época seca, associado ao melhor valor nutritivo. Consequentemente, o ganho de peso dos animais foi maior. Tá? Outras duas espécies também bastante indicadas, a braquiarinha e o capim braquiarão ou marandu, tá? Seguindo a mesma tendência. Tá? O marandu também é bastante utilizado, tá? Para diferimento, pode ser usado, mas a braquiarinha se adequa melhor. Tá? Em termos de altura, a braquiarinha na época seca do ano teve uma menor altura, consequentemente uma massa de forragem menor. Tá? Mas essa massa de forragem da braquiarinha era composta por maior quantidade de folhas. Então, eu tive 575 quilos de folhas na braquiarinha contra 390 quilos no marandu. Tá? Então, porcentagem de lâminas 23 contra 14, como tá? Praticamente a mesma coisa, um pouco mais acentuado aqui para a braquiarinha, mas uma diferença bastante expressiva aqui no material morto. Consequentemente, a proteína bruta, a digestibilidade maior na braquiarinha e menor FDN, e a lignina aqui é praticamente a mesma coisa. Mas qual foi o resultado aqui no ganho de peso? Né? Um ganho de peso bastante bom aqui, 680 tá? Gramas para braquiarinha, contra 530 gramas aqui por dia no capim marandu. Então, isso aqui foram os mesmos tratamentos, né? A única diferença aqui era as espécies forrageiras, o mesmo tipo de gado, gado caracu, tá? Suplementado com 0,25% do peso corporal. Tá? Tem algumas situações. Então, pessoal, práticas aqui para a gente discutir um pouquinho. Isso é um passo diferido, tá? Passou um pouquinho do ponto, a gente pode ver aqui o início de acamamento, bastante plantas com inflorescência. Depois, nesse passo aqui, os animais foram colocados, muita perda de forragem, que é extremamente prejudicial, tá? Para a rebrotação que vai vir lá no início da primavera, início do período chuvoso, e também, pessoal, para a produção dos animais. Aqui a gente tem bastante massa de forragem, mas uma massa de forragem não adequada para o pastejo. Então, isso aqui, esse cenário aqui, é como a gente dá o caldeirão de sopa para uma pessoa. Ela tem alimento ali? Tem bastante sopa, um caldeirão grande. Aí a gente dá um garfo para ela. Tá? Então, ela tem alimento, mas ela não consegue ingerir aquele alimento ali. Então, não adianta, a estrutura é muito ruim. Então, muito material morto, tá? E plantas aqui acamadas. Isso não é bom. E muitas vezes, quando a gente deixa espaço diferido por muito tempo, a densidade fica bastante baixa. Então, aqui a gente vê bastante espaços vazios. Então, os animais foram colhendo as folhinhas, ficou muito espaço vazio. A densidade de forragem aqui bastante baixa. Tá? Aqui são pastos no mês de agosto. Tá? Então, aqui, pessoal, bastante material verde. Tá? Aqui também. A única questão é aquilo, será se o produtor tem outra pastagem para mandar essa boiada aqui, uma boiada com os animais bem pesados, porque a massa de forragem aqui está baixa, não chega lá em setembro, outubro, tá? Então é uma coisa a se preocupar. Tá? Aqui são pastagens diferidas em abril, tá?
Aqui, início do diferimento, então, né, início do período seco, aqui pastagem um pouco mais alta, tá, que às vezes a gente, né, precisa ajustar a taxa de lotação para a gente não ter muito acamamento. Mas aqui, pessoal, uma pastagem também no mês de abril, mais próxima do que a gente quer, do ideal. Então, a gente tem bastante proporção de folhas, numa altura que não está proporcionando o acamamento da minha planta forrageira, mas uma altura que me dá uma massa de forragem para alimentar bem esses animais durante um período longo aí da estação seca do ano. Então, isso aqui está bem próximo, provavelmente, o desempenho dessa boiada aqui, né, foi bom. Aqui também um experimento aqui no IFTM, nós perdemos a estrutura aqui, tá? Nós estamos até fazendo um trabalho com níveis de suplementação de silagem nesse espaço, então isso aqui é um pasto de Paiaguás que a gente vê muito acamado aqui, ó. Então isso aqui muita perda de forragem, pessoal. A gente produziu forragem, investiu adubo, investiu mão de obra para não colher, tá? Produzindo muito ou produzindo pouca forragem, a gente tem que sempre colher bem. Tá? Esse aqui, pessoal, é um pasto de Paiaguás também, mas em função, provavelmente, que do maior consumo dessas novilhas, que eram mais pesadas do que outro piquete, a gente teve, né, menor acamamento, menor perda de forragem, que às vezes o consumo desses animais foram maiores, e a gente teve um ajuste melhor nisso aí. Exerce ele tem que selecionar. Aqui uma espécie, outra espécie, o braquiarão, também no IFTM, massa de forragem bastante excessiva também, tá? Mas como é uma planta menos suscetível ao acamamento do que a Paiaguás, a gente tem menos perda de forragem, menos material perdido acamado, certo? Isso que a gente quer. Então, muitas vezes, né, naqueles trabalhos, a Paiaguás foi até melhor, mas desde com um manejo mais adequado. Tá? Então, a gente está esperando um desempenho melhor desses animais no braquiarão, por causa de uma estrutura mais favorável. Tá? Com isso, pessoal, eu queria deixar aqui como consideração final, tá, que ações de manejo, conhecendo o pasto da época seca do ano, é possível ter uma produção animal satisfatória, né, uma produção animal boa, trazendo uma boa rentabilidade para os nossos clientes, tá? Com sustentabilidade tanto econômico quanto uma sustentabilidade ambiental e social. Tá? Então, é possível produzir, tem ganho de peso dos animais, ou uma produção de leite bastante satisfatória nessa época do ano. Tá? Fica aqui o convite para vocês conhecerem, né, o IFTM Campus Uberaba. Nossa fazenda tem 475 hectares. E, mais uma vez, agradeço o convite, a atenção de vocês. Estou aberto a perguntas. Obrigado. Bom, gente, agora vou ler as perguntas aqui que mandaram no chat. Aliás, eu queria fazer um adendo e pedir desculpas, porque eu estava tão preocupada com o tempo de inicialização que eu acabei não apresentando o professor. Então, eu vou fazer isso agora, para que vocês se situem de quem é ele. Ele é formado em técnico agropecuária pela antiga Escola Federal de Muzambinho. Ele possui graduação em zootecnia pela Universidade de Lavras, mestrado e doutorado em zootecnia na área de concentração de forragicultura e pastagens pela Universidade Federal de Viçosa. Ele tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em avaliação, produção e conservação de forragens, atuando principalmente nos seguintes temas: manejo do pasto, conservação de forragem, bovinocultura de corte e de leite e sistemas integrados de produção agropecuária. Ele é professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro,
do campus Uberaba e ministra as disciplinas de forjicultura e trabalho de conclusão de curso. Eu vou ler as perguntas agora que mandaram no chat. Obrigado pela apresentação, Raquel. Desculpa pelo atraso. Sem problema. Desculpa aí que eu diminuí, mas ainda acabei extrapolando um pouquinho o tempo. Tranquilo. A Carolina falou que ela não entendeu muito bem o que é sequestro de animal. Sequestro de animal é uma técnica que hoje vem crescendo bastante, que no final do período seco do ano, eu pego os meus animais, que às vezes estavam na pastagem, e aloco eles num confinamento ou faço uma suplementação volumosa com silagem para ele. Às vezes até uma silagem mais barata, de menor valor nutritivo, uma silagem de Mombaça. Para quê? Principalmente em áreas integradas, eu tenho que tirar esses animais da área de pastagem mais cedo um pouquinho. Por quê? Porque eu tenho que plantar a cultura, eu tenho que preparar a área para plantar, seja preparo do solo ou dessecar a área. Tá? Só que, às vezes, meu pasto, minhas outras áreas de pastagem ainda não cresceram. Estou no finalzinho do período seco ali. Peraí, eu tenho que tirar os animais da área, mas eu não tenho área. Então, eu coloco eles no confinamento. Como é um tempo relativamente curto e, às vezes, se faz muito isso aí para gado de corte, então a gente usa até uma silagem mais barata, uma silagem de capim mesmo, usa-se muitas vezes o excesso daquela produção de forragem lá do período das águas anterior para fazer a suplementação e alimentação desses animais. Quem que perguntou? A Carolina. Carolina, entendeu, Carolina? Agora? O Adelino, ele disse que é ex-diretor da Nutrir. Ele gostaria de saber como planejar qual nível de suplementação utilizar na seca para diminuir a macega, mas também não causar efeito de substituição do pasto pelo suplemento por baixar demais o pasto. Começa a pergunta de novo. Como planejar qual nível de suplementação utilizar na seca para diminuir a macega? Qual que é o nome de quem perguntou? O Adelino. Adelino, é muito difícil a gente ter efeito substitutivo na época seca do ano. Então, efeito substitutivo, ou seja, o animal deixar de comer pasto, que é barato, para comer suplemento, que é caro, ocorre muito no período das águas, certo? No período seco, não. Não tem muito problema. Se eu abaixar muito o meu pasto, tá? Às vezes nem o meu consumo de suplemento aumenta, porque às vezes esse suplemento ali sem forragem vai causar um transtorno a nível de rumo dos animais, acidose, e às vezes ele até reduz o consumo. E se eu não tenho pasto, eu nem deveria usar um suplemento de alto consumo. Então, se eu não tenho pasto, mas às vezes eu quero fazer com que ele aproveite um pouquinho ali da macega, eu uso um suplemento de baixo consumo, que aí eu não tenho problemas. Se eu for aumentando o nível de suplementação, desde que eu tenha macega, tá, eu posso aumentar minha taxa de lotação. Porque se eu passo de 0,2 para 0,5, por exemplo, de suplementação, que hoje a gente chama de 2 gramas para 5 gramas, né, por 100 quilos de peso vivo do animal, o animal tem bastante forragem, grande parte do consumo dele é de matéria seca de pasto, mas ele está comendo bastante suplemento. Então, esse 0,3 aí de suplemento, a gente pode usar para colocar um animal a mais, ou 2 animais a mais na área, depende, ele tem que fazer as contas. Certo. A Marla perguntou quando usar o sal ureado e quando usar o sal proteinado. Tá. A diferença dos produtos e da nível de suplementação depende do que eu quero no meu gado. Então, geralmente a gente faz a conta de frente para trás. Então, eu quero que minha novilha
entre em reprodução ou tenha o primeiro parto com tantos meses. Eu quero que meu boi seja abatido com tantos meses. Aí eu vou planejar o plano nutricional, certo? Então, quanto mais rápido eu quero que a minha novilha entre em reprodução, quanto mais rápido que eu quero que o meu boi seja abatido, maior é o nível de suplementação. Então, um sal ureado, ou às vezes um sal proteinado aí de seca, a gente usa, pensando em gado de corte, na primeira seca, onde que às vezes a suplementação, ela não é tão efetiva na primeira seca. Os animais estão passando estresse pela desmama, é a primeira vez que ele está ali num pasto seco, que se eu fiz estação de monta, ele nasceu lá nas águas, então, desafio, então a gente às vezes usa uma suplementação menor. Então, o sal ureado, tá? Ou essa suplementação de 1 grama por quilo são sistemas mais extensivos com menor nível tecnológico. À medida que eu quero, né, melhorar os meus índices lá, né, reduzir a idade de abate, reduzir a idade ao primeiro parto, eu devo, tá, aumentando os níveis de suplementação. E o sal ureado, ele é um sal de baixo consumo. Tá? Se eu passo um sal proteinado, é um de médio consumo. E o sal proteico energético, ele é um suplemento de maior consumo. Aí eu posso chegar até em rações, né, que hoje a gente utiliza para terminação de boi a pasto, né, os sistemas aí de confinamento no pasto, confinamento expresso, tem alguns nomes aí, a gente usa até 2% do peso do animal no coxo. Então, praticamente 90%, 95% da dieta do animal vem no coxo. Então, mas é um sistema bastante intensivo para a terminação desses animais. Então, a utilização de um suplemento, de um tipo de suplemento ou dos níveis de suplementação depende do nível adotado e do desempenho que eu quero dos meus animais. Certo. Ela perguntou também se você pode citar outras vantagens nutricionais da adubação nitrogenada, além do crescimento da planta. De modo geral, se você pensar, né, a adubação que eu comentei aqui, a adubação nitrogenada, ela é mais para aumentar a massa, pensando no período seco do ano, para aumentar a massa, porque depois esse pasto vai secar, então não vai ter muito reflexo no valor nutritivo, a não ser que eu rebaixe esse pasto. Rebaixando esse pasto do bando com nitrogênio, eu dou um estímulo de crescimento. E como o pasto está baixo, ele vai investir muito em folha. Então, a folha vai ter um melhor valor nutritivo do que como. Se o meu pasto está alto, eu faço adubação, aí ele vai crescer muito como, que vai ter sombreamento ali, o pasto vai perfilhar, vai ter concorrência por luz. Em termos de período das águas, a gente não vê muita diferença no valor nutritivo em função das doses de nitrogênio. Tá? Eu não posso fazer essa comparação com o pasto que está deficiente em nitrogênio, uma pastagem amarelada. Tá? Aí, o que acontece? O adubo ele fica verdinho, porque nitrogênio, né, vai estimular o crescimento da planta, vai favorecer, né, a produção de clorofila, mais nitrogênio, mais clorofila, mais verde. Mas se eu já tenho uma pastagem bem manejada, se eu aumento as doses de nitrogênio, tá, eu tenho que fazer um ajuste na minha taxa de lotação. Então, mais nitrogênio, mais crescimento, mais animais. Eu mantenho a mesma pressão de pastejo, ou mantenho a mesma oferta de forragem. Então, não existe muito valor nutritivo, tá, se eu mantenho a mesma oferta de forragem ali. Tá? Então, o que é oferta de forragem? Quilos de matéria seca por 100 quilos de peso vivo dos animais ali. Então, uma relação planta-animal. Proporcionalmente, tem a mesma quantidade, né, de forragem para cada animal ali. Então, não melhora muito. Tá? Não tem muita mudança. Só que eu tenho que pensar que o nitrogênio, ele tem uma participação muito importante no sítio de divisão celular da planta. Então, mais nitrogênio, mais divisão celular. E eu quero garantir que essa divisão celular seja de folhas. Então,
com adubação nitrogenada, aumenta a taxa de crescimento foliar, aumenta a taxa de alongamento foliar. Tá? Então, se eu manejar bem, a planta vai investir nesse componente folha. Se eu adubar e não colher, a planta vai perder valor nutritivo em função, tá, do maior crescimento dela. Então, adubei e não colhi, ela vai crescer, vai alongar como, aquelas folhas baixeiras vão ser mortas pela planta, para colocar uma folha novinha lá no ambiente mais rico de luz lá em cima. Então, muitas vezes, a adubação nitrogenada, se eu não acompanhar com o ajuste na taxa de lotação, ela até é prejudicial. Isso ocorre muito quando, tá, em sistema rotacionado. Muitas vezes o produtor está ali aprendendo a fazer o manejo do pastejo rotacionado. Tá? Ele precisa adubar pasto, é bom. Minha área está cabendo mais animais, está suportando mais animais, as minhas vacas aumentaram a produção de leite. Tá? O que ele faz? Aumenta a adubação nitrogenada. Se ele aumentou a adubação nitrogenada, a pastagem tem bem manejada, a pastagem vai responder em crescimento. Então, ela vai crescer mais e mais rápido. O que ele tem que fazer? Além do ajuste de taxa de lotação, porque se ele adubou mais, está crescendo mais, ele tem que ter mais animais. Ele tem que reduzir o período de pastejo. Então, se ele estava manejando o sistema rotacionado dele com 30 dias, ele tem que reduzir isso aí, tá? Para 25, 24, não sei. Tá? Por quê? Porque se a planta estiver apta a ser pastejada com os 25%, o que é uma planta apta a ser pastejada? Quando ela intercepta 95% da luz do incidente ali, tá? Que, para nossa sorte, está correlacionado com a altura. Tá? Então, o capim mombaça, quando que ele está apto a ser pastejado? Com 90 centímetros. Por quê? Coincide com 95% de interceptação luminosa. Capim tanzana, 70. Tá? É mais baixa em função do hábito de crescimento da planta, em particularidade. Braquiarão é 25 centímetros. Então, se o mombaça do produtor está com 90 centímetros, tá? Com 25 dias de descanso, e ele só vai pastejar com 30 dias, as vacas vão encontrar espaço já passado. Então, às vezes, a produção de leite até diminui. Tá? Então, era bom, agora ficou ruim? Não, você tem que fazer um ajuste do seu manejo. Certo. A Júlia Rosa, que é a nossa diretora de marketing, perguntou se pode-se dizer que a estratégia de diferimento associada à adubação nitrogenada é mais vantajosa do que quando associada a uma boa irrigação. Assim, depende. O diferimento é uma boa estratégia, certo? A irrigação, dependendo da região que nós estamos, ela não diminui o déficit de forragem. Tá? Então, se eu irrigar aqui em Uberaba, que é relativamente quente, eu vou ter uma resposta até razoável na minha planta forrageira ali. Lá na minha terra natal, que chama Bom Sucesso, que é no sul de Minas, eu não poderia deixá-la de mencionar aqui. Eu vi alguns alunos meus entrando aí, né? O pessoal já me conhece, que é frio, tá bastante frio. Se eu irrigar meu pasto tropical nessa época, não vou ter resposta desse pasto tropical. Por quê? Estou suprindo o déficit hídrico, mas o que está limitando é a temperatura baixa. Então, o que a gente faz muitas vezes quando eu não tenho resposta à irrigação? Faço a sobressemeadura de forrageiras de inverno. Então, lá em abril, rebaixo o meu pasto tropical, ele praticamente já vai parar de crescer. Faço a sobressemeadura, ou seja, uma semeadura superficial ali de aveia e azevém, que é o mais comum. Como eu tenho irrigação, o déficit hídrico dessas plantas será suprido. E elas, como são de clima frio, elas não ligam ou toleram temperaturas baixas. Então, eu tenho um pasto ali bonito, crescendo, vegetando na época seca do ano, tá? Mas formado de plantas de clima temperado.
A questão da irrigação, tá, ela depende um pouco da capacidade de investimento do produtor ou do seu cliente. Então, o diferimento, tá, ele tem essa característica de ser uma estratégia bem barata e bastante simples, de que pode ser usada em diversas propriedades. A irrigação também tem o seu mérito, tá? Mas é muito boa também, mas depende um pouco do produtor. Então, muitas vezes, né, se eu quero aumentar a minha produção de leite ou de carne por hectare por ano, intensificar o nível de produção, produzir mais, muitas vezes o diferimento não vai se adequar. Aí eu tenho que lançar mão de outras ferramentas, estratégias ou tecnologias. Certo. Fazendo o gancho aqui agora das forrageiras de inverno, a Nayara pergunta se o azevém pode ser considerado como uma cultura de inverno na região de Botucatu. Sim, tá. Ela é uma planta, né, de clima temperado, de crescimento hibernal em qualquer região do Brasil. Tá? Então, ela é uma forrageira de inverno. Certo. O Richard perguntou se existe algum número, porcentagem para dizer o quanto usar o pasto diferido sem decréscimo em ganho de peso dos animais. Como que é? Ele perguntou se existe algum número, acho que é em porcentagem, para dizer o quanto usar do pasto diferido sem decréscimo em ganho de peso dos animais. Tá. Eu citei uma porcentagem, eu não sei te falar. Tá? Então, digamos, o meu pasto iniciou lá com 30 centímetros, um pasto de braquiarinha, vou reduzir ele até 15. Tá? Não sei te falar uma porcentagem dessa. Não sei. Boa pergunta. Todas as outras perguntas foram boas, mas essa eu não sei. Essa eu não sei te falar se tem uma porcentagem, não. Professor, você pode... Desculpa se eu falei errado, o azevém é uma forrageira de inverno. É que a internet dela tinha caído, aí ela pediu para você repetir. Tá. Então, o azevém, a aveia, elas são forrageiras de inverno que a gente usa muito em regiões frias, na época, né, do inverno, na época seca do ano, com utilização de irrigação. Porque essas plantas, elas toleram temperaturas baixas, então isso não vai estar limitando, né, o crescimento delas. E eu estou suprindo o déficit hídrico, a falta de água, com irrigação. Uma estratégia que chama sobressemeadora. O João Vitor Lazarim, ele é da Conapec, aqui de Botucatu também. Ele perguntou se você poderia indicar algum material sobre o tema de nutrição de gramíneas para a produção de feno. Eu tenho até algum material. Raquel, eu vou te pedir o favor de me lembrar, eu te mando e você repassa para eles. Certo. Eu não sei se, por exemplo, tem alguns materiais que eu construí a palestra, até a própria palestra, não sei se vocês têm meios de disponibilizar isso para o pessoal, se sim, eu passo. Pode me mandar que a gente dá um jeito de disponibilizar para ele, sim. Tá. O Vitor perguntou o que você acha do uso do feno em operações de larga escala. O feno, ela é um alimento fantástico, tá? Só que aqui na região sudeste, uma grande questão que nós temos é a época de fazer feno, a época que está chovendo. Então, a gente tem uma certa dificuldade de fazer ou de se produzir feno. Tá? E como os equipamentos de fazer feno, uma das razões, né, o preço dos equipamentos, às vezes, limita um pouco a utilização e eleva o custo desse alimento volumoso. Então, muitas vezes, a gente prefere utilizar silagem, mas pode ser usado
em projetos de grandes e larga escala, não sei qual que é o termo que ele usou aí, principalmente para equinos, tá? Nós temos aí uma certa restrição de utilização de silagem para equinos. A gente tem que fazer uma adaptação bastante apropriada, durante o consumo ficar observando os animais. Então, muitas vezes, para equinos, o feno se encaixa melhor do que silagem. Animais, se você deixar, eu vou falando, Raquel. Pode falar. Assim, hoje, feno, por exemplo, para vacas de alta produção, a gente usa muito feno como fonte de fibra longa. Então, a gente tem silagem, né? Às vezes o grosso da dieta aí volumosa é silagem, mas a gente usa feno como fonte de fibra longa. Então, nós temos aí utilização em fazendas muito de grande produção e utilização do feno. Certo. Mais alguém tem alguma pergunta? A Júlia mandou aqui agora. O Quênia seria uma boa opção para vacas em lactação, até mesmo na seca? O Quênia é uma boa opção. Eu não tenho muita experiência com o Quênia, não, mas que ele foi recém lançado agora, mas é uma boa opção. Tem se destacado aí bastante. É uma boa opção. Agora, ele é um pânico, né? Então, pânicos, de modo geral, a gente tem uma certa limitação na época seca do ano, apesar que ele é de porte mais baixo, tá? Mas se eu fosse recomendar, talvez eu não recomendaria o Quênia para fazer diferimento. Certo. Mais alguém tem pergunta? Pode mandar aqui, que a gente vai ficar mais um tempinho. Mas eu queria agradecer o pessoal que elogiou a palestra. Gostaram bastante pelo feedback que a gente recebeu aqui. Gostaria de agradecer a presença também de todo mundo, principalmente de quem ficou até o final, que é a parte da discussão, que é onde a gente tenta esclarecer as dúvidas que surgiram ao decorrer da palestra. Raquel, só complementando a pergunta da Júlia, e até eu esqueci de falar isso no início, o diferimento ele não é muito indicado para vacas em lactação, porque como a gente tem uma certa restrição no valor no limite, um valor nutricional da planta, esses animais são muito exigentes, tá? A gente não indica fazer o diferimento para vacas em lactação, principalmente se forem vacas aí de produção mais alta. Então, a gente, em sistemas de produção de leite, nós vamos usar o diferimento para vaca seca ou para novilhas, tá? Não pensar em diferimento para vacas em lactação. Certo. O Caio perguntou se financeiramente compensa adubar ou suplementar. Caio, essa sua pergunta, ela é fantástica, certo? De modo geral, tá? A gente deve fazer os dois. Tem um texto, tá? Sem fazer propaganda, mas tem um texto da AgroSéries, redigido pelo Matheus, esqueci o sobrenome dele, que fala justamente isso aí, tá? Eu tenho... isso, obrigado, Júlia. Matheus Moretti. Então, assim, ele até posso mandar também para vocês. A gente deve fazer os dois, tá? Eu vou adubar meu pasto para ter maior taxa de lotação, tá? Ter mais animais, e vou suplementar para encurtar o meu período de produção desse animal, ou adiantando, se for gado de corte, o abate dele, ou se for vacas, ou se for vaca, ou novilhas, para antecipar a idade ao primeiro parto. Tá? Então, as duas coisas, elas devem andar juntas. Mas, muitas vezes, né, a gente vê o produtor usando muito
mais a suplementação do que a adubação. Então, até veio a pergunta, se eu não tenho pasto, eu não devo suplementar os meus animais, tá? Então, se eu não tenho pasto na época seca, vou usar um sal mineral de boa qualidade. Se eu não tenho pasto, não adianta eu dar um suplemento. As respostas não serão compensatórias, certo? Então, tem funções diferentes. Mas, muitas vezes, dependendo da proposta, às vezes, suplementar pode ser uma boa estratégia. Vou pegar o meu exemplo. Tá? Lá em Bom Sucesso, eu com meu pai, nós temos lá uma fazendinha e a gente trabalha com gado de corte, recria e engorda. Ultimamente, eu estou investindo em adubação. Estou investindo em suplementação para acelerar o ciclo do boi. Tá? Por que eu não estou investindo em adubação de pastagem, sempre da área de pastagem? Porque eu não tenho capacidade financeira de comprar bezerro. Então, a minha taxa de lotação está bem justinha. Muitas dessas fotos aí da apresentação são da minha fazenda. Então, eu consigo manejar bem a minha pastagem, fazendo uma adubação, digamos, incipiente. Então, elejo lá 2 ou 3 pastos por ano. Tem ano que eu não adubo pasto, por quê? Se eu adubar, eu vou ter que comprar mais animais. E eu estou com restrição nisso aí. Até uma das discussões que eu tenho com meu pai, só que ele é meio sistema antigo, de entrar numa linha. Hoje nós temos linhas de financiamento para comprar animais. Tá? Então, eu falo assim, pai, o período de carência é muito bom. Então, o senhor vai pagar os bezerros vendendo eles. Então, a gente tem que acelerar. Mas ele não aceita bem essa ideia. Não gosta de mexer com banco. Tá? Então, lá eu estou investindo em suplementação, mas as minhas pastagens são boas, eu consigo manejar, não rapo, pasto. Tá? A taxa de lotação é perto de 1 UA por hectare, é uma taxa de lotação baixa, mas porque eu não faço adubação, tá? E porque eu tenho eu não tenho outro volumoso além de pasto, então minha taxa de lotação é baixa para eu poder acumular matéria seca, fazer o diferimento para alimentar bem os meus animais. Tá? Então, sim, se eu pudesse comprar mais animais, com certeza eu ia adubar. Porque uma das variáveis, um dos índices zootécnicos que mais tem correlação com viabilidade de sistemas é a taxa de lotação. Tá? Então, se a gente aumentar a taxa de lotação, de modo geral, a gente melhora o retorno econômico da minha atividade. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente... A Júlia de novo. Você teria algum material acerca de como manejar a taxa de lotação? Tem, isso nós temos, tá? Nós temos algumas fórmulas que levam em consideração a área, a taxa de acúmulo de forragem, o consumo, o peso dos animais, tá? Tem um material disso aí, eu passo para a Júlia e ela repassa para vocês aí, não só para a Júlia, mas para todo mundo. Sem problema, Júlia, pode fazer quantas perguntas você quiser, inclusive pode até, não sei se deu para pegar meus contatos, eu estou à disposição, pessoal, tá? Falar de pasto, falar de vaca, falar de boi é muito bom, tá? Aquela velha frase, ela é um chavão aí, mas ela é verdadeira. Quem ama com o que trabalha, não trabalha nenhum dia na sua vida, né? Então, eu particularmente gosto muito disso. Férias daqui para descansar do IFTM aqui, eu vou para a fazenda, então fico lá, né? É um pouco diferente, não estou em sala de aula, eu estou em cima do lombo do cavalo, né, praticamente o dia inteiro. Quando eu chego lá, então, estou descansando, mas estou trabalhando. Sim. Pessoal, vamos combinar o seguinte, então. Eu vou mandar o Instagram do Gempa. Quem tiver acesso, quem quiser ter acesso aos materiais que o professor vai me passar, manda uma DM para gente, falando que quer, que tem interesse, e manda um e-mail, que assim eu compartilho com vocês depois, quando eu tiver com esse material em mãos.
facilita para a gente também. Bom, professor, acho que a gente já pode encerrar. Joia. Aproveita para seguir a gente também, com certeza. E Pois no segue o contato você também, NEPAR. Núcleo de Estudos em Pastagem, Produção e Alimentação de Ruminantes. Sim. Tá. Vou agradecer, então, novamente, as pessoas que ficaram com a gente até o final, na parte da discussão, que sempre agrega muito à palestra. Agradecer quem deu feedback de que gostou da palestra, é isso mesmo que a gente esperava de vocês. Agradecer a participação de todo mundo. E lembrando que amanhã vai ter o link de novo, provavelmente de outra sala, e a gente vai tentar evitar esses atrasos, porque como é a primeira vez que a gente organiza um evento online, ainda mais pelo Meet, que é uma ferramenta um pouco chatinha de se mexer, acabou atrasando um pouco. Mas muito obrigada pela presença de todos, e amanhã às 7 a gente volta. E agradecer também o professor por ter aceitado de prontidão o convite. Fiquei muito feliz em ter contato de novo com você depois de tanto tempo. E é muito bom ter profissionais da área tão solícitos e dispostos a ajudar, igual você. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui e dizer que o professor deixou o contato dele aqui no chat e vocês podem mandar mensagem, mandar e-mail ou alguma coisa do tipo para ele se vocês precisarem. Raquel, eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade de participar aqui com vocês, de contribuir com a Semana da Pecuária aí da Unesp de Botucatu. Parabéns pela organização do evento, muito bom. Eu dei uma olhada lá na programação, está muito rica. Tá? Então, como você inicialmente falou, era da pastagem ao prato. Tá? Isso a gente tem que entender todo o sistema de produção, até porque não adianta só produzir bem dentro da fazenda, dentro da porteira, mas a gente tem que ter canais de comercialização, né, e de valorização dos nossos produtos. Então, parabéns pela a Nutrir e aos outros grupos de estudo, mas agradeço especialmente aí a você e ao Gempa pelo convite. Estou à disposição sempre. Bom, obrigada mais uma vez. E é isso então, pessoal. Obrigada pela participação. A gente vai encerrar aqui agora. E amanhã fiquem de olho no Instagram da Nutrir e nos grupos do WhatsApp que a gente manda o link de novo lá para vocês participarem da sala. Eu vou estar presente amanhã também. Pode participar, professor, fica à vontade. Tá joia. Obrigado. Boa noite a todos, se cuidem, fiquem com Deus. Boa noite, gente. Obrigada.